No Brasil, são 6 os animes que abriram portas ou quebraram paredes. Você sabe quais são eles? Então, se ficou curioso, se liga nesse vídeo que ele está bem interessante. Fala pessoal, tudo bem com você? Samuel Hermes aqui para mais um vídeo no canal. Desde já eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e assista esse vídeo até o final. Se gostar, já sabe, deixa aquele like que é super importante. Temos a opção hypar. Se gostar bastante desse vídeo, deixe o seu hype para este vídeo atingir cada vez mais pessoas. Então, sem mais enrolações, vamos direto a este vídeo e descobrir quais são estes 6 animes. Antes de mais nada, eu preciso explicar que eu vou apresentar os animes em ordem cronológica em que eles foram apresentados a nós ou que eles fizeram sucesso. Independente se você gosta ou não deles, o fato é, eles abriram as portas para outros animes aparecerem. E talvez, graças a esse anime que você não curte, outro apareceu que você gostou. Beleza? Se quiser contribuir com esse vídeo, deixa aqui nos comentários o anime que chegou ao Brasil graças aos outros animes que quebraram as portas. Então, já falei demais. Vamos ao primeiro anime, o pai dos animes no Brasil, que não poderia ser outro senão Cavaleiros do Zodíaco. Quem poderia imaginar? Cavaleiros do Zodíaco chegou no Brasil em 1º de setembro de 1994 através da Rede Manchete. Antes disso, obras japonesas eram principalmente os tokusatsus. Graças a Cavaleiros, outras obras como Sailor Moon, Yu Yu Hakusho, Shurato e Samurai Warriors bem chegaram ao Brasil mais ou menos, um pouco depois dessa época, 95, mais ou menos 96. Então dá pra dizer que ele foi o primeiro anime, o pai dos animes aqui no Brasil, que abriu todas as portas. Naquela época era álbum de figurinha, era boneco, vendia demais. As músicas, filmes, foi fenomenal aqui no Brasil. Um verdadeiro sucesso. Era criançada dando cólera do dragão debaixo do chuveiro, meteoro de Pégaso na mãe, outro queria ser o Ikki, outro queria ser o Yoga. Todo mundo gostava do seu Cavaleiro de Ouro, pois levava em conta o seu signo. Duvido que você não foi lá perguntar para sua mãe, no alto dos seus 5, 6 anos, qual que era o seu signo, para você poder descobrir qual era o seu Cavaleiro de Ouro. Mesmo tendo várias reprises até o episódio mais ou menos 52, naquela batalha contra a Ioria, voltava depois tudo lá no começo e a gente não reclamava daquilo lá. A dublagem, então, naquela época foi feita pela Gota Mágica e tivemos várias pérolas, mesmo assim era legal. O Cavaleiro Jabu de Capricórnio está classificado para a segunda batalha. Sou o grande Jabu, Cavaleiro de Capricórnio. Cavaleiros também trouxe uma nova perspectiva para a dublagem brasileira também. Afinal, queríamos saber quem dublava cada Cavaleiro de Bronze naquela época. Já em 2004, Cavaleiros apareceu de novo, dessa vez na Bandeirantes, com uma nova dublagem da Alamo e novamente foi um sucesso e trouxe uma nova leva de fãs. Hoje, em 2026, Cavaleiros do Zodíaco segue vivo com 40 anos, não envelheceu tão bem quanto as outras obras que eu vou comentar aqui, mas segue muito vivo. Tentou alguns remakes, uma outra abordagem da obra, de certo modo falhas. Tem vários spin-offs ruins, médios e muito bons. E canonicamente temos a continuação com Next Dimension, que é só do mangá. Agora então também temos a continuação com a Saga do Céu, onde várias coisas podem acontecer. E realmente Cavaleiros do Zodíaco segue vivo e podemos sonhar também com um remake da obra, já que Samurai Warriors teve um remake e quem liga para Samurai Warriors, né? Então bora para o segundo. Pokémon chegou ao Brasil em 1999 através do programa da Eliana, a Rede Record.
abriu portas para outros animes como Digimon. Quem não se lembra daquela rixa entre quem gosta de Pokémon e Digimon? Pokémon teve diversas reprises naquela época, até o episódio 50 mais ou menos. E a gente não se importava com aquilo lá, né? Seguia assistindo, tinha episódio de manhã, tinha episódio de tarde, tinha episódio de sábado, tinha episódio de domingo, e a gente tava lá assistindo. Que a notícia de Pokémon saiu primeiramente já em 97, quando William Bonner falou no Jornal Nacional sobre os ataques epiléticos que umas crianças japonesas tiveram logo depois do episódio do Porygon, que foi banido posteriormente, nem chegou aqui ao Brasil. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, Mágica daquela época era que todo mundo gostava daqueles monstrinhos carismáticos, Charmander, Squirtle, Bulbasaur, Pikachu. Quem não se lembra do episódio 21 e que não se emociona com o adeus de Butterfree tem um coração de pedra. Adeus, Butterfree, eu vou sempre lembrar de você. Obrigado por tudo. Que não tenha medo dos poderes paranormais da Sabrina no episódio do ginásio psíquico, onde ela usa o seu cadabra. Agora estava pensando aqui, será que a Sabrina não foi a primeira pessoa que nos apresentou um bebê reborn? Dando continuidade aqui, então Pokémon inicialmente tinha os seus 151 monstrinhos para divulgar os jogos Pokémon Red e Blue, ou Red e Green, que era no Japão. Hoje, Pokémon tem mais de 1000 Pokémons e tem 10 gerações. A 10ª geração foi anunciada no dia 27 de fevereiro no Pokémon Day, comemoração dos 30 anos da franquia, que é o maior sucesso, porque é Trading Card Game, são os jogos Torneio Mundial Pokémon, que ocorre anualmente em alguma sede, alguma cidade diferente do mundo. O anime segue firme com mais de 1000 episódios. Só para elucidar, o Ash teve diversos reboots de design, de personalidade, mas ele nunca abriu mão do seu Pikachu. Ele trocou de Pokémons diversas vezes, trocou a equipe Pokémon inteira. Vários amigos entraram e saíram da sua jornada. Bateu na trave o título de campeão de liga regional na 6ª geração. Na 7ª ele conseguiu o título na região de Alola e na 8ª geração ele conseguiu o seu título mundial, dando fim então à jornada do mestre Pokémon. Depois disso, outros protagonistas vieram e o Ash então foi realmente descansar depois de mais de 25 anos. Mas quem viveu a época de 99, 2000, viveu. Era tazo, era figurinha, era cardzinho que vinha no salgadinho, era bonequinho da caçulinha, eram bonecos legais. Muita coisa que era vendido para todo mundo e era coisa sensacional. Eu sempre adorei essa franquia e acompanho até hoje, principalmente a questão dos jogos. Outra coisa, Pokémon sempre tem vários filmes e quem aqui não vai se lembrar do filme do Mewtwo? Aqui talvez é a parte mais polêmica do vídeo, porque Dragon Ball está em terceiro em sucesso na linha cronológica, se ele foi nos apresentado em 1996 com a saga clássica no programa da Eliana do Bom Dia e Companhia no SBT. Dragon Ball ele não fez tanto sucesso naquela época, até porque ele ficou um pouco ofuscado por Fly, por exemplo. Quem aqui não se lembra da musiquinha do Fly? Ele veio nessa remessa em 96 aproveitando aquele sucesso de Cavaleiros do Zodíaco. E o Silvio Santos abriu o olho e comprou uma remessa de animes, como o próprio Dragon Ball clássico, Fly e Guerreiras Mágicas de Rei Art. Eu adorava muito o Dragon Ball clássico do SBT, tenho boas lembranças disso aí. Mas o sucesso mesmo realmente veio em 1999, 2000, um pouco depois de Pokémon, e na Band com Dragon Ball Z com uma outra pegada mais pesada de luta e pancadaria. O sucesso na Band foi tão grande, eles acabaram só apresentando
o Dragon Ball, a saga do Freeza e saga Cell, porque em 2001 a Globo então comprou os direitos para transmitir a saga do Majin Buu, depois a saga clássica e Dragon Ball GT, onde realmente quebrou todas as barreiras. Mas principalmente Dragon Ball começou a fazer sucesso na Band em 99. Era figurinha, era boneco, todo mundo queria ser o Goku e se transformar em Super Saiyajin. Este é o Super Saiyajin. A franquia Dragon Ball tem mais de 40 anos e ela envelheceu muito bem. Cada coisa que aparece, jogos, remakes, uma continuidade como o próprio Dragon Ball Super, sempre vende. Teve o Dragon Ball Daima recentemente, vende, todo mundo assiste. Dragon Ball é uma coisa atemporal. Akira Toriyama trouxe alguma coisa totalmente nova que revolucionou este mercado. Vai em qualquer livraria, tu acha lá o mangá de Dragon Ball vendendo tranquilamente. Outra coisa, eu não tinha falado dos outros, mas as aberturas e encerramentos de Pokémon Cavaleiros do Zodíaco sempre foram marcantes. Dragon Ball não sai disso aí. Tanto que na minha formatura, quando eu fui pegar o meu diploma, a música que eu escolhi foi Xalá, Rede Xalá. E eu tô falando sério. Samuel Elias Hermes, natural de Adudo. Samuel, confirmo do grau de médico veterinário. Só para completar, temos então a continuação do Dragon Ball com o seu Dragon Ball Super. Infelizmente, a Akira Toriyama acabou falecendo em 2024, mas Dragon Ball segue muito bem vivo. Aqui eu vou fazer duas menções honrosas, que foi graças à Globo que a gente pôde acompanhar. Yu-Gi-Oh! E Beyblade. Cara, o que vendeu de deck naquela época e Beyblade era fora de série. Era todo mundo fazendo Larry Real e pensando no coração das cartas. Passado um tempo, então 7 anos depois, em 2007, chega ao SBT em julho no programa Bom Dia e Companhia para ser sucesso total e mais um acerto do Silvio Santos, Naruto. Naruto conseguiu trazer uma nova legião de fãs de uma nova geração, já que a geração da Manchete, a geração da Band e ali da Globo já estava mais envelhecida. E essa nova geração, então, isso eu vi perfeitamente, porque eu não gostava tanto de Naruto, e já meu irmão, que é mais novo que eu, ele adorava. A gente via por tudo, crianças com camiseta, fazendo os seus jutsus com as mãos, mesmo os episódios sendo reprisados de segunda a sábado ou de segunda a segunda, todo mundo assistia aquele negócio lá, como as outras séries que eu havia dito aqui, porque era um sucesso total. E depois, com a nova leva de episódios, meu Deus do céu, e foi tomando uma proporção muito grande. Depois tivemos Naruto Shippuden e agora temos o Boruto. Naruto sofreu um pouco a questão dos fillers, mas tranquilo, apesar do pessoal reclamar bastante. Tudo isso é impossível dizer que Naruto não marcou uma época e trouxe essa nova geração de fãs de animes aqui para o Brasil, que estava um pouco adormecida e de certo modo carecia de uma obra um pouco diferente. Os próximos 2 animes vieram justamente na pandemia, 2020 e 2021, e a gente estava lá recluso e não sabia o que iria fazer da vida, quanto tempo isso ia durar. Então, para a gente passar o tempo, surgiu o One Piece. One Piece já tinha uma boa leva de fãs no Brasil, só que nunca era mainstream. Na pandemia, as pessoas tinham tempo e começaram a assistir a história do pirata que estica. E é uma história muito boa, eu sou suspeito para falar, eu adoro One Piece. As pessoas começaram a assistir, até a Elza Soares falou que o One Piece é legal.
One se assustava porque tinha muitos episódios. Eu lembro quando eu comecei a assistir, e eu conheci One Piece em 2012, comecei a assistir em 2014, justamente porque tinha muito episódio e eu não conseguiria assistir. Então em 2014 criei coragem, comecei a assistir, maratonar, levei 8 meses para chegar a quase 700 episódios. Lembro que o One Piece então ele fez um sucesso já bom no Volta às Aulas. A minha esposa, ela é professora, ela me contou que alguns dos alunos dela estavam fazendo desenhos do Luffy e dos outros personagens. Eu achei aquilo lá mó da hora, pensei, pá, essa geração aí tá salva ainda. Mas é isso, hoje o One Piece então conta com mais de 1000 episódios, tem um remake anunciado para deixar a história um pouco mais fluida, tem o live action que já deu a sua segunda temporada, tá muito legal. E tem os seus mangás que sempre vendem bastante. Por último, Demon Slayer. Ele ficou famoso justamente pelo seu anime, porque o mangá já havia terminado e talvez não tenha feito tanto sucesso. Mas a animação sim. Para mim, a melhor animação de todos os tempos aqui. Fazia muito tempo que eu não assistia algum episódio e não perdi o fôlego assistindo. E Demon Slayer conseguiu fazer isso. A animação é sempre muito boa, os filmes são sempre sucesso. Não tem como Demon Slayer não estar aqui nessa lista, porque a partir de Demon Slayer a gente começou a ficar mais chato com um negócio de animação, cobrando o pessoal para fazer uma animação decente para as obras que a gente tanto gosta. E Demon Slayer mostrou que apesar de ser uma história bastante simples, uma animação muito boa consegue transformar essa história em algo magnífico. E isso que a gente espera que ocorra com remakes talvez de algumas outras obras. Então Demon Slayer está aqui. Veio também durante a pandemia, esquentou o coração de muita gente com a história bonita do Tanjiro Kamado. É isso, meus amigos. Este foi o vídeo de hoje. Não sei se vocês concordam com essa minha lista. Deixa aqui nos comentários os animes que vocês curtem, aqueles animes que vocês não gostam tanto. Fica bem à vontade, tá? Se gostaram desse vídeo, comenta aqui também para ter uma ideia do feedback de vocês. Não deixe de se inscrever também no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!